Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dauri e hoje vou discutir um tema que tem sido muito pedido aqui, o da cultura do cancelamento. Acredito que é um tema bem provável, então vem ver como fazer nele uma boa discussão. Para começar, quando a gente discute um tema aqui no nosso canal, a gente oferece uma proposta completa, com textos de apoio, a gente chama de coletânea e tudo mais, em forma de PDF para você baixar gratuitamente. É só olhar na descrição aqui embaixo que está lá o link para você baixar o PDF. E eu acho que deixar gratuitamente o tema prontinho para você, com texto de apoio e tudo mais, já vale um like e uma inscrição no canal, caso você ainda não esteja inscrito, beleza? Ajuda a gente, se inscreve, curte o vídeo que faz muita diferença. Bom, vamos lá. A frase do tema que a gente colocou foi essa aqui no tema, ó. Cultura do cancelamento, pressão ou opressão. Ao olhar esse tema, eu quero que você já repare no formato dele. Eu não estou falando de tema, estou falando do formato dele. Trata-se de um tema em forma de pergunta, que é o formato, gente, preferido tanto da VUNESP quanto da FUVEST, até porque a gente acredita que isso não é tema de Enem, isso é tema de VUNESP e de FUVEST. E quando você vê um tema em forma de pergunta, é importante que automaticamente você já se lembre do nosso canal e acione a informação que a gente sempre repete aqui. Ó, quando o tema é uma pergunta, a sua tese é a sua resposta justificada, tá? Dando ênfase nesse justificado que é muito importante. E uma segunda questão que a gente já discutiu em um dos nossos primeiros vídeos, se você quiser ver como era diferente, ó, clica no card que você vai perceber a diferença, é que a resposta, em um caso desses, não precisa ser apenas um dos lados. Claro, você pode falar que é só pressão ou que é só opressão, que seria defender-se um dos lados. Mas em temas assim, você pode achar que é mais um lado que o outro, que é mais pressão do que opressão, ou que é mais o contrário, opressão do que pressão. Enfim, dá para você hierarquizar os dois lados, que é isso, dizer que acontecem os dois, mas que um é mais forte ou mais presente que o outro. Mas cuidado, cuidado mesmo, porque independente de sua resposta, você vai precisar de uma justificativa. Então, se você falar que é mais opressão do que pressão, você vai precisar dizer por quê? E claro, talvez você até tenha alguma outra resposta possível além dessas. Por exemplo, dizer que nesses casos é pressão, nesse outro é opressão, e não tem problema algum, desde que você sempre se lembre de responder a pergunta de forma justificada. Esse justificado tá ficando chato, mas é para enfatizar. Lembrando isso, um segundo ponto é olhar no tema e procurar entender os conceitos ali presentes. O primeiro e mais importante é entender o que é essa tal de cultura do cancelamento. Basicamente, gente, consiste em promover campanhas na internet contra uma pessoa, às vezes uma instituição, por algo que ela tenha feito ou falado e se considere isso que ela falou ou fez algo errado, deplorável. Um caso que ficou bem famoso aqui no Brasil foi o da Gabriela Pugliese, não sei se você se lembra. Se você não se lembra, ela era ou ainda é uma influenciadora digital na área fitness e foi uma das primeiras pessoas infectadas pelo Covid aqui no Brasil. E em abril de 2020, ela postou imagens em plena quarentena, tá? Imagens de uma festa que ela estava promovendo. Essa imagem foi compartilhada por muitas pessoas que a criticavam por essa atitude. A questão, gente, ganhou grandes proporções. Isso fez com que ela fechasse o seu Instagram por 3 meses. Agora ela voltou. Além disso, ela perdeu muitos patrocinadores. Ela estima que perdeu 2 milhões de reais em função disso tudo. Claro, em um tema assim, é de se esperar que o conceito apareça explicadinho em um dos textos de apoio. Aqui na nossa proposta, a explicação aparece aqui, ó, no texto 1, é bem no comecinho, tá? Toda vez que trouxer um conceito, ele é fundamental, mas ele costuma aparecer nos textos de apoio. E um outro conceito que aparece no tema é o de pressão e opressão. Na verdade, dois conceitos, mas muito perto, tá? Repare que são palavras com o mesmo radical, são quase idênticas. E, embora não apareça explícito, a diferença é que uma pressão pode ser algo legítimo, pode ser correto, pode ser adequado. Por exemplo, os eleitores pressionarem os políticos eleitos para que combatam a corrupção. Trata-se de uma pressão, eu acho que ninguém vai achar isso inadequado. Já a opressão dá a ideia de que se extrapolou algum limite, de que
a pressão foi excessiva ou feita de maneira inadequada, ou o mais importante, que essa pressão não é justa, não é legítima. A gente fala assim quando pensa, por exemplo, em países opressores ou um governo opressor, que são aqueles que limitam inadequadamente as liberdades das pessoas. Entendido o tema, o próximo passo fundamental é definir a sua opinião. E aqui, gente, eu não posso e não devo te ajudar. Como eu já disse em outros vídeos, nosso objetivo é ajudar você a fazer um texto, não fazer com que você pense como eu. Isso aí não é o nosso papel. Então, o que eu posso colocar são os argumentos, exemplos para cada um desses lados. E não custa lembrar, mais uma vez, que você pode pensar em opiniões intermediárias, que, por exemplo, em alguns casos é opressão, em outros é uma pressão, enfim, dá para ter um meio termo nesse tema, beleza? Quem vê esse processo como legítimo ou quem até pratica o cancelamento, entende que para se transformar a sociedade é necessário que haja luta, que haja pressão para que as pessoas deixem de praticar ações injustas, preconceituosas ou até mesmo, em alguns casos, ilegais. E que expor as pessoas que cometeram alguma atitude assim é uma forma de pressioná-las e que essa pressão pode mudá-las. Por exemplo, a própria Gabriela Pugliese, de que falei antes, fez publicações se desculpando pelo que fez. E quando eu estava preparando essa aula, lógico, eu fui atrás de reportagens sobre o assunto e encontrei, inclusive, essa reportagem aqui, em que ela dizia que com o episódio tinha evoluído muito e que agora era outra pessoa, melhor. Ela não disse com essas palavras, mas é nesse caminho a reportagem. E a partir disso a gente pode ir mais longe. A gente pode pensar que essa é uma forma de grupos tradicionalmente silenciados, como mulheres, negros, povos indígenas, trazerem à tona suas demandas, se fazerem ouvidos. Questões assim podem, inclusive, evoluir para movimentos maiores. Aqui no Brasil, a gente já viu a campanha Meu Primeiro Assédio, não sei se você se lembra, não faz tanto tempo assim. Mas foi uma experiência muito interessante, foi uma forma de muitas mulheres exporem assédios que sofreram, algumas ainda na infância. Nesse processo, alguns assediadores foram denunciados e alguns, tenho certeza, mudaram seus comportamentos. Nos Estados Unidos, esse movimento foi mais longe ainda, tá? Lá a gente teve o Me Too, não sei se você conhece, hashtag Me Too, um movimento de denúncia não só de assédio, mas também de outras formas de abuso contra mulheres. Na onda desse movimento, alguns cineastas ou atores foram praticamente banidos e hoje enfrentam grandes dificuldades para conseguir um papel em Hollywood. Aqui no Brasil houve o caso José Maier, não sei se você sabe, acusado de assediar uma figurinista na Globo. Ele foi demitido e continua demitido. Mas aqui tem um ponto importante. Nesses exemplos, a gente está falando de um crime. Gente, assédio é crime. E algumas dessas pessoas foram, inclusive, condenadas pela justiça, estão na cadeia lá nos Estados Unidos. No entanto, tem casos mais complexos ou mais sutis. Por exemplo, espero que você conheça a Paola Carosella. Em um post que ela fez há algum tempo, ela estava alertando sobre os males de comidas ultraprocessadas e a forma como são produzidas. Ela escreveu isso aqui, lê comigo, era um post no Twitter. Já tentou agroecologia, comida de verdade, feita por pessoas, agricultura local, comida que respeita a cultura, comida que respeita biomas, que respeita pessoas, que não produz miséria, aquela saudável que não nos deixa obesos, hipertensos? Bom, porque ela disse aqui no final que é uma comida que não nos deixa obesos, ela foi chamada de gordofóbica, que estava alimentando preconceito contra pessoas gordas. Ela tentou se explicar melhor nesse outro post aqui em seguida. Ó o que ela disse, palavras dela, tá? Eu falei obesos, não gordos. Você acompanha os índices de obesidade das crianças no Brasil? A ONU a define com a nova fome, crianças obesas, diabéticas e subnutridas, intoxicadas com comida de merda. Ela usa essa palavra aí, vamos pôr um golfinho aqui, tá? Vamos, gente, não tô falando de padrões de beleza aqui. Mesmo assim, gente, não adiantou muito. E algumas pessoas continuaram achando que ela deveria ser cancelada mesmo assim, que ela estava sendo preconceituosa. Eu tô colocando esse caso porque pode haver, nessa onda de cancelamento, uma luta legítima contra preconceitos, contra injustiça. Mas não sei como você vê o tribunal da internet, né? Muitos julgamentos aqui são feitos a partir de uma péssima interpretação de texto, sem direito à defesa e, principalmente, gente, de forma definitiva, não dando espaço para que as pessoas possam reconhecer erros e evoluir. E esse, claramente, seria o lado da opressão de que o tema fala, de formas de perseguição e acusações infundadas ou com penas extremamente severas, com a destruição da vida de uma pessoa
que falou algo que depois se arrependeu, não era o que queria dizer. Enfim, não foi o caso da Paola Carrossela, que continua diva, maravilhosa, Deus. Então, a discussão básica do tema é essa. O cancelamento, que consiste em uma exposição pública e negativa, pode ser uma forma de luta contra aqueles que praticam crimes, ou talvez que buscam legitimar com seu discurso formas de exclusão e de injustiça. O problema é que pode haver exageros nisso, e esses exageros podem trazer consequências muito sérias para as pessoas alvos dessas ações. Bom, esse é o tema. E aí a sua pergunta é: como eu aprofundo essa discussão? Bom, uma questão que eu acho interessante e que está por trás disso que a gente discutiu são os limites da liberdade, em especial os limites da liberdade de expressão. A gente já discutiu isso aqui em um vídeo, clica no card, tá? Mas o básico é que em sociedade nossas liberdades são limitadas. Com a expressão não é diferente. A gente tem liberdade de expressão, que é fundamental para que a gente possa denunciar injustiças, por exemplo. Mas essa liberdade tem limites. A gente não pode usar a nossa liberdade de expressão para cometer um crime, como fazer uma fala racista ou mesmo calúnia, que é uma mentira sobre alguém. E para falar desses limites, a gente pode pensar no conceito de contrato social, defendido lá por vários pensadores, como Hobbes, Rousseau, John Locke, e que são chamados normalmente de filósofos contratualistas. Outro ponto, outro repertório legal é a questão da espetacularização, conceito que a gente discute no primeiro vídeo aqui do nosso canal, o da Sociedade do Espetáculo. Eu não sei se eu fico com vergonha ou com orgulho desse vídeo, mas lá vê como era bem diferente, tá? Como a gente aqui também aprendeu muita coisa. Esse conceito, basicamente, diz que a sociedade se espetaculariza. No caso do cancelamento, a gente vê como a tentativa de fazer justiça pode estar enviesada por uma espetacularização. Porque algumas vezes, só algumas vezes, eu acho que é mais do que algumas, a intenção maior é ganhar audiência com uma crítica, é ser notado. E a questão da justiça fica lá em último plano. E claro, essa discussão toda remete à discussão do politicamente correto e do politicamente incorreto. A gente fez um vídeo bem legal falando disso, inclusive de como o discurso é capaz de criar realidade. A gente falou do John Austin. Vai lá de novo, tá aqui no card, recomendo essa discussão. Mas dá para pensar também em história, em como os estados autoritários perseguiam opositores, criando para eles uma outra biografia. Na história da antiga União Soviética, há casos até de apagamento mesmo de pessoas como Trotsky. Quem não sabe, o Trotsky participou do início da Revolução Russa, mas depois ele foi banido e simplesmente apagado de várias fotos. Olha essas duas aqui, ó. Essa é uma foto muito famosa do Lenin discursando em frente ao Teatro Bolshoi. O Trotsky aparece aqui do lado. No entanto, na disputa entre o Stalin e o Trotsky, o Stalin, que ganhou, assumiu o poder e mandou apagar as fotos que poderiam ser elogiosas do Trotsky, como aparecer ao lado do líder Lenin. Nesse caso aqui, gente, o cancelamento era mais literal. Repara como ele foi apagado da foto. A partir desses fatos históricos, o livro 1984, cuja leitura eu sempre recomendo muito, fala no Ministério da Verdade, que era uma instituição do Estado que fazia a mesma coisa, apagava pessoas. Claro, aqui é uma diferença, porque a gente está falando de estados autoritários, como aqueles que cancelavam pessoas. No nosso tema, esse papel cabe à internet, às redes sociais, mas dá para fazer esse paralelo, pode ficar legal. Bom, eu não tenho aqui a pretensão de achar que a gente esgotou a discussão, mas para quem não tinha ideia do que falar em um tema assim, eu acho que esse vídeo pode ter ajudado bastante. E se ajudou, ajuda a gente de volta. Além de curtir e se inscrever no canal, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas. Gente, isso nos ajuda demais. A gente quer tentar chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano. Será que dá? Ainda falta um pouco, mas se você nos ajudar, quem sabe a gente atinge essa meta. Eu até achava que com 10 mil inscritos a gente ia ganhar uma placa do YouTube, mas é só com 100 mil. Mesmo assim, descobri que no Mercado Livre eles vendem essas placas falsificadas. Tem aqui, ó, lá para comprar. Você põe seu nome, o que você quiser. Quem sabe a gente podia até fazer um unboxing, né? Abrindo a caixa com a placa. Eu ia me sentir um verdadeiro blogueirinho. Mentira, não vou fazer. Quem sabe? Deu vontade. E você pode também ter algumas outras sugestões de repertório, ou mesmo
mesmo, gente, de abordagem do tema. Então, usa o espaço dos comentários, enriquece essa discussão, que ela é muito legal. Eu acredito mesmo que a construção de um canal legal vai depender muito da participação de pessoas como você, que nos dá sugestões, que ajuda, e os outros inscritos que também ajudam uns aos outros, tá? Enfim, que interagem aqui com a gente. E por fim, como eu disse no começo, o PDF com o tema todo tá aqui no link. Você pode fazer uma redação e mandar pra gente corrigir na nossa plataforma, o link tá aqui. E até 31 de dezembro, com esse cupom que tá aqui embaixo, você tem 40% de desconto na compra de qualquer correção. Mas cuidado, esse cupom vale até 31 de dezembro, então aproveita. É isso, espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.